Fala, Deus. Sim, alegre. Sim, alegre. Vai, puxa. Muitos são os que vão esfriando sem a esperança de perder. Aleluia! Vai depressa lhe anunciando. Glória a Deus! Jesus os leva para o céu. Bem forte no coro da igreja. Fala a Deus. Peça para o Espírito Santo falar com você. Fala a Deus. Ele te toca com brasas vivas desse altar. Toca-me com brasas no altar. Fala conosco, Senhor. Fala a Deus. Que a tua voz seja sensível aos nossos corações. Glórias ao teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, de pé em reverência à palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, e versículo 6. Profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo 6. O pastor Samuel, eu primeiro vou ler e vocês vão sentar para depois eu trazer os agradecimentos. Mas ele ele falou alguma coisa assim, aqui agora, sobre a inspiração que Deus dá. Quinta-feira, no dia do feriado, eu estava sentado na sala, obrigado, e me veio nitidamente esse versículo no meu coração. Assim, tão claro quanto a luz do sol vem para um novo dia. Então esse versículo diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu ou nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, aleluia, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém, igreja? Pode se assentar. O pastor já orou e nós cremos na oração do servo do Senhor. Segunda vez, irmãos. Sou o cooperador Denis, coopero na sede, como o pastor já nos apresentou. Segunda vez que eu estou aqui nessa casa de oração. Ano passado eu estive aqui, acho que é exatamente há um ano atrás, acho que foi no mês de agosto de 2022, o altar ainda era aqui, um culto no sábado à noite. E o Senhor nos deu essa honra, esse privilégio de podermos voltar aqui. Para nós é um privilégio mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Samuel. Pastor Samuel, eu acho que o senhor é da minha idade, é um pouco mais novo do que eu. Tenho 36 anos, o senhor espera ter mais. Mas o pastor Samuel, irmãos, eu comentei com ele esses dias sobre isso, que eu vi o pastor Álvaro lá no Templo Central citando o trabalho do pastor Samuel aqui. E eu vinha comentando com o irmão Jorge no carro, eu vim com ele. E tem algumas pessoas que falam assim, a gente trabalha para Deus, a gente não quer ser visto por homem. Não sei se a gente pode concordar com isso, né, irmão Jorge? A gente trabalha para o Senhor, mas é lógico que eu quero ver o meu pastor reconhecer meu trabalho. Lógico que eu quero que o meu pastor veja que eu estou ali ativo, ajudando na obra do Senhor. Isso não quer dizer que eu estou trabalhando para ele, é para Jesus acima de tudo. Então o pastor Samuel, esse dia eu estava conversando com ele, que eu vi o pastor Álvaro citando ele lá na sede. E ele falou, nossa, Denis, a gente fica alegre porque a gente trabalha para Jesus, mas é bom saber que o servo do Senhor que está na frente dessa obra traz a nós o reconhecimento. E a gente sabe que isso é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero agradecer a Deus acima de tudo, ao meu Senhor Jesus, que um dia me libertou das drogas. Estou com 36 anos de idade, mas nos meus 22, Jesus me curou do crack e da cocaína. E tem 14 anos que eu venci esse maldito vício. Maldito. Vício esse que destrói vidas. E Jesus me limpou, me lavou no seu sangue. Então agradecer ele acima de tudo. E abaixo dele é o pastor dessa igreja, o pastor Samuel e a esposa, a irmã Janiele.
Também o irmão George, que é meu companheiro lá de teologia, nos trouxe, nos deu a carona, junto com a sua esposa, a irmã Kelly. Cadê a irmã Kelly? Está ali. E também minha esposa Poliana, que se faz presente, sempre me acompanha, onde quer que eu vá, não tem tempo ruim, ela está conosco. Agradeço aos irmãos. Vamos lá, irmãos, o tempo já é corrido. Um filho, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Essa profecia é acerca do nascimento de Jesus Cristo. Essa profecia é acerca do nascimento de nosso Salvador, e ela era para o povo de Israel. E todos nós, irmãos, todos, preste atenção, todos nós somos gentios, a não ser que haja algum judeu aqui na casa. Eu acredito que não, a não ser o pastor Samuel, que já é no nível mais elevado. Mas nós somos gentios, nós éramos estranhos, preste atenção, todos nós éramos estranhos à aliança com Deus. Nós não tínhamos parte na aliança com Deus. Somos gentios e éramos estranhos à aliança de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos romanos, lá em Romanos 11, capítulo de número 11, versículo de 11 ao 32. Eu vou ler aqui para a nossa meditação em cima do que eu quero falar. Romanos, capítulo de número 11, verso 11 também. O apóstolo Paulo diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. O apóstolo Paulo está falando do povo judeu que rejeitou a Cristo. O povo de Israel, presta atenção, irmãos. O povo de Israel, na sua maioria, são ortodoxos, ou seja, eles guardam o antigo costume. E a sua grande parte, a maioria, não reconhece Cristo como Senhor e Salvador. E aqui o apóstolo Paulo vem dizendo que pela queda deles, pela não inclinação deles para Jesus, veio a salvação para os gentios, que somos nós. E se a sua queda, no versículo 12, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco eu falo, gentios, que quanto for apóstolo de gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes da minha carne e salvar algum deles. Olha, eu vou aproveitar que Jesus me dá, o apóstolo Paulo falando, me dá essa oportunidade de pregar para vocês, gentios, que através de vocês eu cause ciúme nos judeus, e através de vocês, judeus sejam alcançados. E você abre o YouTube, muito você vai encontrar também povo judaico que se rende a Jesus. Eu já vi vários vídeos com esse tema, de judeu que tentou, na Torá, nos profetas, na lei, provar que Jesus não era Messias para poder calar gentios, que somos nós. E o Espírito Santo foi lá e convenceu-os de que Jesus é o Messias. Então, através de nós, gentios, olha o milagre de Deus, judeus alcançando ou reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. E no versículo 15 diz, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, no caso, o povo judeu, eles são primícias, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos, olha isso, foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Zambujeiro é uma oliveira brava.
Nós não fazíamos parte, olha isso, igreja, todos nós como gentios, não fazíamos parte da oliveira verdadeira, mas através de Jesus, nós fomos enxertados ao povo de Israel, a oliveira verdadeira. Nós não tínhamos, irmãos, nós não tínhamos acesso a Deus através de Jesus Cristo, desse filho, dessa criança que nasceu e que nos foi dado. Nós temos livre acesso de dobrar o joelho e falar: ó Deus de Israel, em nome de Jesus, eu entro em tua presença. Glória a Deus. Nós temos esse privilégio, irmãos. Nós não precisamos ou não necessitamos colocar uma estola sacerdotal ou um quipá, ou ir lá em Jerusalém orar nas muralhas, no muro das lamentações. Através do nome de Jesus, eu tenho esse privilégio. Eu sou um exemplo disso, como eu falei para vocês aqui no início do culto. Viciado nas drogas, no crack. A última noite, irmão Jorge, que eu usei drogas, foi numa segunda-feira, com o dinheiro que estava no envelope, que era de dízimo da igreja. Porque eu já estava indo na igreja, mas ainda não tinha entregue a minha vida para Jesus. E eu dizimava, dava minha oferta, mas ainda usava drogas, bebia, etc. Naquela última noite eu me droguei de segunda para terça. Na terça-feira eu fui no culto. No final, ninguém mandou fazer isso, ninguém pediu para fazer isso. Olha a autoridade do nome de Jesus. Paulo vai escrever aos Filipenses que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Na terça-feira eu fui no culto, no final do culto eu fui até o altar, pus as minhas mãos no altar e orei. E eu falei: Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou usar drogas. Mas eu peço que o Senhor me dê forças, porque eu sozinho não consigo largar. Irmãos, a partir daquele instante eu pegava em dinheiro e me tremia, por causa da abstinência do vício. Mas quando vinha aquela abstinência, eu lembrei e lembro até hoje que eu tenho o nome de Jesus. E eu falava: em nome de Jesus não vou usar drogas. Em nome de Jesus não vou. Em nome de Jesus. E eu consegui vencer aquele vício maldito por causa do nome de Jesus. Porque através dele eu fui enxertado na aliança com Deus, na oliveira verdadeira. Eu era oliveira brava. Eu era um jambuzeiro. Não tinha parte com Deus, era estranho à aliança de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, aleluia, ele me limpou, me lavou e me curou. Depois você pega o livro do profeta Isaías, você medita no capítulo de número 53, que ali descreve quem era você, quem era eu, quem éramos nós diante de Deus. E eu continuo dizendo aqui no que eu escrevi. Éramos zambujeiros, oliveira brava, mas fomos enxertados a oliveira verdadeira, a saber, Jesus Cristo. Através de Jesus, nós temos, olha isso, igreja, livre acesso a Deus. Podemos chamá-lo e termos a certeza de que Ele nos ouve e nos atende. Irmãos, você pode estar passando por um momento mais difícil. Ontem eu viajei com o pastor Álvaro e ele, quando nós estávamos voltando, paramos para jantar. Ele estava nos contando de certa vez que ele presenciou um acidente muito feio na rodovia, em que o carro que estava lá, a família, morreu, a esposa e o filho, e o pai estava com o rosto na lama. Ali não conseguia forças nem para ir no hospital, para saber se de fato tinha morrido. Não tinha forças. Ele dizia que não queria saber, e gritava rolando na lama. E o pastor Álvaro chegou nele e falou assim: meu filho, eu sou pastor. Eu sou pastor. Você aceita uma oração para que Deus te dê força para você enfrentar qualquer que seja a notícia que você vai ficar sabendo naquele hospital? Ele falou: pastor, aceita essa oração. E o pastor Álvaro nos disse que ele orou em nome de Jesus para que Deus desse forças para aquele homem. E na hora que o pastor Álvaro terminou de orar, aquele homem se levantou
ergueu a cabeça e seguiu rumo à cidade para ir no hospital. Você pode pensar assim, não, mas o que teve de mais nessa oração? Só quem perde um familiar sabe a dor que é. E o precipício que a pessoa se lança se ela não estiver estruturada em Deus. E quando o pastor ora através do nome de Jesus, aquele homem teve forças para enfrentar aquela situação. Então, meu irmão, diante de qualquer situação que você esteja passando, desde os mais jovens, aqui estou vendo 2 jovens que servem ao Senhor, aos mais idosos. Diante de qualquer situação, você dobra o joelho e clama, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. E você pode ter certeza que a glória dele desce na tua vida. E seja qual for a situação, você encontra forças para vencer, irmãos. E isso é para a glória dele, não é para glorificar nem exaltar você, não. Não é eu. É para glorificar ele. O apóstolo João escreve no Evangelho que Jesus veio para os seus e eles não o receberam. João 1,11 fala isso. Que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Falando dos judeus, do povo de Israel, da nação santa, escolhida, eleita de Deus. Não ouso dizer, olha isso, não ouso dizer que nós, igreja, o aceitamos. Muitos se ouvem falar, quem aqui aceita Jesus? Aí as pessoas levantam a mão. Para mim, para o Denis, esse é um pensamento meu, eu estou dizendo que é o certo. Mas para mim soa estranho dizer que eu aceito Jesus. Para mim soa estranho. Não ouso dizer que nós o aceitamos, pelo contrário, ele me aceitou, ou ele nos aceitou, e nos amou primeiro, como diz lá em 1 João 4,19. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 19, fala que ele me amou primeiro. Eu volto a falar do meu testemunho. Drogado, rebelde, desobediente aos pais, ingrato, irreverente, blasfemo, profano. Aí eu vou dizer que eu aceito esse Deus? Não, ele que me aceitou, ele me amou primeiro. Ele me encontrou num poço de lama, num buraco de vida que eu vivia. De vez em quando vem os flashes de memória dos lugares que eu andava, dos becos e vielas, quando ainda sem Cristo. E eu fico pensando, como, Senhor, que eu fazia isso? Tais coisas que aqui nem posso falar. Como que eu tinha coragem de dizer isso, de falar isso, de pensar isso? Ele me amou primeiro, como diz em 1 João 4,19. Nos amou, olha isso, nos amou e através dele fomos enxertados na oliveira verdadeira, a saber, ele, o Pai e seu Espírito, o Espírito Santo. Isaías bem profetizou acerca de nosso Senhor Jesus. Média, olha isso, de 740 anos antes do seu nascimento. O profeta, inspirado pelo próprio Deus, vai deixar registrado que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Ora, o nascimento do Senhor Jesus, nós bem sabemos que aconteceu embaixo de grande ira do inferno e, consequentemente, muita perseguição. Isaías, 740 anos do nascimento de Jesus, inspirado pelo próprio Deus, ele vai escrever: o menino nos nasceu. E a gente sabe que, você que conhece ali o relato bíblico, quando o propósito de Deus vai ser concebido o nascimento de Jesus, há uma grande perseguição. E os pais de Jesus, Maria e José, têm que fugir por causa da perseguição. O inferno se levantou contra para tentar destruir o projeto de Deus. Eu vinha comentando com o pastor Álvaro ontem, no carro, lá onde nós fomos em Monte Alegre, e mais 16 quilômetros de estrada de terra, teve um batismo, 7 pessoas entregaram a vida para Jesus. E uma dessas 7 pessoas era uma mulher lá de... é uma mulher lá de Monte Alegre,
que ela com a família dela são referenciais numa religião, que não vou aqui citar o nome, mas que você conhece, que anda aí pelas ruas de Uberlândia, nesse período agora do ano. Uma família tradicional nessa religião. E ela decidiu reconhecer Jesus Cristo como Senhor. E Jesus a salvou. E eu vinha comentando com o pastor Álvaro, pastor, você imagina a ira do inferno contra o pastor dessa igreja, o pastor Cláudio, que visita todas aquelas fazendas. São 33 fazendas, pastor Samuel. Naquela região, o pastor Cláudio nos contava. 33 fazendas, ele visita todas, anda todas. Você imagina a ira do inferno contra aquela... Imagina a ira do inferno contra o pastor Samuel, que está lutando aqui nesse lugar, cuidando das crianças e, consequentemente, cuida dos pais. Os pais, de repente, podem até não vir na igreja, mas o pastor Samuel está aqui, ó, animado de todo canto. Nunca vi, tá lá na rede social, Facebook, no Instagram, no WhatsApp lá, e as crianças, e a igreja Atos, e tá lá trabalhando na bicicleta. Olha, se fosse pro pastor Álvaro, já teria desanimado. Pode ter certeza disso. Não estou falando isso para exaltar o pastor Samuel, não. Mas você imagina no campo espiritual, contra ele e a sua esposa, a irmã Janiele. Você imagina a ira do inferno. Você acha que o diabo quer ver ele perseverando em favor dessas pessoas aqui dessa região? Pessoas viciadas em drogas, relacionamentos destruídos, relacionamentos abusivos, pessoas sem esperança, sem perspectiva de vida, pessoas que moram aqui nesse bairro, que a sociedade olha e ó, finge que não está nem vendo, que é nem papo. Mas o servo do Senhor está aqui lutando. Assim foi com o nascimento de Cristo. O plano inicial para alcançar as nações, o diabo já tentou matar o Senhor Jesus, bem como aconteceu com Moisés, o libertador de Israel. Desse mesmo jeito. Sabemos que aconteceu o nascimento de Jesus embaixo de grande ira do inferno e, consequentemente, muita perseguição. Mas nós temos por certo que nem todos, olha isso, os principados podem perante o poder e planos do nosso Deus. Olha, se Deus tem plano, e eu creio que tem na sua vida, nem todo principado, potestade, força do inferno, problema, perseguição, política, nada vai impedir a promessa de Deus. Aliás, vai impedir sim, algo ou alguém, você mesmo. Somente você, somente eu vou impedir o plano de Deus de se concretizar na minha vida. Se eu virar as costas para Deus e falar, não te quero, não quero obedecer a tua palavra, não, de forma alguma, não adianta, Deus, tu quer me abençoar, mas eu não quero. Eu quero é esse mundão, a farra, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, o roubo, eu quero é isso. Aí sim, a promessa de Deus não alcança a tua vida, não alcança a minha vida. Mas se eu decidir obedecer esse manual de vida que é a palavra de Deus, e entender que eu tenho um Senhor que rege a minha vida, meu irmão, eu posso passar pelo que for, seguirei avante firme e Cristo vai sendo glorificado. Aleluia. Em algumas versões bíblicas, vai dizer, olha isso, que o principado está sobre os seus ombros, como nós lemos aí nesse versículo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. A palavra principado, traduzida do latim, é principatus, que quer dizer comando. Principado não é principados de demônios, é principatus, vindo do latim, que quer dizer comando. Quer dizer comando, ou seja, sobre os ombros de Yeshua, de Jesus, está todo o comando, todo o governo, autoridade e etc. Somos todos crentes, podemos ter divergências em opiniões políticas. Você acredita mais no político A, eu mais no político B, mas entendemos que nós não dependemos, irmãos, do homem político.
Porque eu entendo que todo o principado, toda autoridade, todo governo, como Isaías diz aqui, está sobre os ombros de Jesus Cristo. Você crê que o poder está nos ombros do Senhor Jesus? Meu Deus. Está tudo sobre os ombros dele, todo governo, toda autoridade. Nenhuma autoridade é constituída senão por Deus. Do governo federal, do mais alto, até um vereador, um assessor de vereador. Importante frisar que Isaías nos diz que ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, aleluia, Pai da eternidade e príncipe da paz. Primeiro, maravilhoso. Quando Isaías diz que esse menino que ia nascer, o Messias enviado para Israel e para nós, gentios, quando Isaías chama ele de maravilhoso, diz respeito não apenas sobre a aparência física. Quando você olha uma pessoa e fala assim, fulano está bonito, é uma pessoa maravilhosa, não é isso. Não é isso apenas. Mas em especial, quando nos causa admiração, costumamos dizer que ficamos maravilhados. E assim ficamos quando recebemos a presença de Jesus e seu terno amor. Eu fiquei maravilhado. Eu lembro-me de um dos primeiros cultos que eu fui numa igreja, no domingo às 18 horas, era outro ministério, não era Assembleia de Deus. O culto de domingo, 6 horas da tarde, eu tinha me drogado a noite inteira de sábado para domingo. Eu tinha passado a noite na orgia, nas drogas no bar. Um obreiro da casa de Deus, irmão Roberto, ele muito insistindo para eu ir na igreja. A igreja era muito longe da minha casa, mas ele foi me buscar de carro. Ele foi me buscar, chegou lá em casa, era acho que por volta de 4h30 da tarde, o culto era às 6. Fui com ele, chegamos lá na igreja mais 5h15, 5h20. E eu fiquei sentado na primeira poltrona ali, na primeira fileira, em frente ao altar. E estava tocando um louvor bem gostoso, eu lembro-me desse louvor, que dizia assim: meu Deus, aqui estou, diante do teu altar, me despojei de tudo para poder te encontrar. Minha alma está vazia, acho que querendo o teu perdão, querendo o teu amor, não lembro da letra toda mais. E eu fiquei ali sentado na frente daquele altar, ouvindo aquele louvor, me lembrando da noite passada, e maravilhado com a presença de Deus que eu começava a sentir naquela casa de oração. Então Isaías, ele vai dizer que ele é maravilhoso, no sentido de que nós ficamos maravilhados e constrangidos com o seu amor. Irmãos, é somente o amor por Jesus, é somente o amor de Deus que nos impulsiona e nos traz a esse lugar e nos condiciona a perseverar. O pastor Samuel continuar com os pés cheios de terra, batendo de porta em porta, falando que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e que em breve ele voltará à igreja. E essa foi a mensagem que Daniel Berg e Gurnavingre, para quem não conhece a história, os missionários que Deus enviou lá para Belém do Pará, terra do qual eu sou natural, de onde eu vim. Ele pregava naquelas ruas de Belém: Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Número 2, já vou acelerar para finalizar. Deus forte. Isaías fala que esse menino que iria nascer seria chamado de Deus forte. O Salmo 24, versículo do 8 ao 10, nos mostra que o nosso Deus é forte e poderoso em guerra. E que Ele é o Senhor da glória e Senhor dos exércitos. Não precisa você abrir não, vou só ler rapidamente para você, para nós podermos dar continuidade. Esse Salmo de número 24, versículo 8. Diz assim: quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas,
e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E esse é o Jesus que nós cremos. Número 3. Jesus também será chamado de Conselheiro. Jesus é o único melhor conselheiro para as nossas vidas. O Salmo de número 1, versículo 1 e 2, nos trata isso. Olha o que esse Salmo primeiro fala, é um Salmo de todos conhecido. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu tenho uma pequena venda de calçados, uma pequena que vai ser uma grande empresa. E eu recebi essa semana uma proposta, que eu inicio amanhã numa outra empresa também. Minha esposa está na frente da loja, e eu recebi essa proposta. E eu fui orar, porque eu entendo que o conselho de Deus, ele é certo para o meu coração. Ele é certo para mim. Eu fui lá em casa, na hora que eu recebi essa ligação, eu fui lá em casa almoçar e dobrei o joelho e fui orar. Falei: Senhor, é muito boa a proposta, mas eu quero confirmação do Senhor no meu coração. Não quero agir no meu impulso ou na minha vontade. E Deus confirmou, e eu inicio amanhã. Eu sei que Deus vai honrar e abençoar para a glória do nome dele, mas eu entendo que eu tenho que buscar em Jesus o conselho para a minha vida. Assim é você. Jesus, ele é maravilhoso, Deus forte e conselheiro. E também Isaías vai dizer que ele é Pai da eternidade. Temos um Senhor que nos garante que estaremos na eternidade com ele. E além dele nos garantir tal, o profeta Isaías diz que Jesus é o Pai da eternidade. Em 1 Tessalonicenses 4,17, o apóstolo Paulo nos afirma tal acontecimento. Eu quero ler para vocês. 1 Tessalonicenses 4,17. Jesus é o Pai da eternidade. E se assim o é, olha o que o apóstolo Paulo diz. Primeiro Tessalonicenses 4,17. Perdão, é segundo Tessalonicenses. Não, perdão, é isso mesmo. Primeiro Tessalonicenses 4,17. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, ou para todo sempre, com o Senhor. Ele é o Pai da eternidade, estaremos eternamente com ele. E para finalizar, de número 5, Isaías chama esse menino que é Jesus de príncipe da paz. Jesus é quem pode nos dar a verdadeira paz. Ele diz isso no Evangelho de João 14:27, que a paz que ele nos oferece é melhor que a paz que o mundo pode nos oferecer. E no Evangelho de Mateus 10:34, ele nos diz que não veio trazer paz para o mundo, até porque esse mundo jaz no maligno, mas veio trazer espada, ou seja, a sua palavra, para lutarmos contra as hostes do inferno e vencermos, pois Jesus é nosso príncipe da paz. Lá no Evangelho de João, já estou finalizando, 14:27, Jesus fala assim, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou como o mundo dá, não as dou como o mundo dá. As pessoas chegam no final do ano, que não tem Jesus, elas desejam tudo, paz, um ótimo ano, muito dinheiro, tal, mas aquilo são apenas palavras, porque a verdadeira paz somente Jesus pode nos dar. Amém, igreja? Lembrando, para nós finalizarmos,
Jesus, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele também é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós que somos gentios, nós temos livre acesso a esse Deus. E assim eu finalizo essa mensagem e agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, fique de pé, vamos orar. Há alguém que quer aqui nessa noite reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Não que você vá o aceitar, mas Ele te aceita. Ele está de braços abertos para você. Tem alguém que quer vir aqui na frente e eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Ou alguém que quer reconciliar com Jesus? Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, a tua palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu propaguei a tua igreja, ao corpo do Senhor. Mesmo com as minhas limitações na fala, Senhor, mas eu creio que a tua palavra ela foi semeada no coração dessas pessoas. E essa mesma palavra vai crescer e dar frutos para a glória do teu santo nome. Pai, quem aqui nessa noite está que ainda não entregou a vida a ti, que o Senhor possa constranger essa pessoa. Cada vez que ela estiver aqui, ela vai ouvir uma palavra que ela ficará constrangida. Não com o pastor Samuel, não com a irmã Janiele, não com o irmão George ou com a sua esposa Kelly, não. É com o Senhor, com a tua presença. E ela, Senhor, vai entregar a vida a ti, te servirá. Senhor, e no nome de Jesus, eu quero aqui profetizar nessa igreja. Esse lugar, para a glória do teu santo e grande nome, será um lugar cheio de vidas, de crentes, adorando o teu nome. O Senhor disse na tua palavra que uns plantam e outros regam, mas o Senhor dá o crescimento. O pastor Samuel está plantando, Senhor. Nós veremos para a glória do teu nome. Vidas aqui nessa casa de oração, te adorando e glorificando o teu nome. E mais uma coisa eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, se houver alguém enfermo nessa noite, seja curado. A infecção, a inflamação, a dor desaparece através da tua palavra, na autoridade do teu nome, no nome de Jesus. Espírito de perturbação, de dor, de inflamação, de doença, desapareça no corpo dessa pessoa. A paz do Senhor entra na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glórias